Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de lesões em tecidos moles. Nosso convidado é o fisioterapeuta e acupunturista Dr. Toís Aconce. Toís, grande prazer te receber aqui no programa e podermos esclarecer algumas coisas, né, para os nossos telespectadores. Sim, muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui falando de alguma coisa que a gente acredita, que a gente gosta, que a gente faz. Aquilo que a gente gosta, a gente faz com carinho, faz com amor, com carinho, e faz bem, com né, prazer Toís? E com amor, é verdade. Toís, como nós vamos falar em lesões em tecidos moles, vamos começar. Quais são os tecidos moles? Sim, os tecidos moles são tecidos que nos acometem aí o dia a dia na clínica. São os músculos, tendões, ligamento, as fáscias, que é uma membrana que recobre a musculatura. São os mais acometidos, principalmente na prática esportiva. Eu acho que na prática esportiva deve ocorrer o maior número, né, de lesões. Sim, devido a traumas, a impactos, então tem bastante lesões. Toís, e no tratamento dessas lesões, o que se usa? Gelo ou calor? Então, cada profissional ele adota uma linha de trabalho. Eu praticamente eu somente uso gelo na fase aguda. Certo. O calor eu já uso numa fase crônica. Na realidade, os intuitos são diferentes. O gelo, ele é analgésico. Funciona mais como analgésico local na hora, isso, né? E o calor eu gosto para um relaxamento muscular e aumentar o aporte sanguíneo na lesão. Porque o que vai levar restauro para o tecido lesionado, colágeno, fibroblasto, ele vai ser levado pelo sangue. Então, quanto maior tiver o aporte sanguíneo, mais nutrição, mais restauro do tecido. Toís, quer dizer que o calor seria mais na fase crônica da lesão. Crônica. E que tipo de calor que você usa? Como que é isso? Existe o calor superficial e existe o calor profundo. Eu uso mais o calor superficial, mas às vezes, pela eletroterapia, eu uso o calor profundo por intermédio do ultrassom. Certo. Mas é mais comum a prática do calor superficial. Toís, eu sei que depende muito de pessoa para pessoa, mas mais ou menos qual o tempo estimado para a recuperação dessas lesões? Então, essas lesões aí, na literatura, porque elas têm estágios de recuperação. Tem a fase aguda, depois tem uma fase que a gente chama de fase proliferativa, e tem uma fase de reorganização tecidual. Na literatura, a gente vai encontrar que essas três fases elas vão em torno de 7 a 8 meses de restauro. Não é 7, 8 meses de dor, que fique bem claro. Mas para ficar completamente curado, né? Porque se a gente pegar no microscópio esse tecido mole, eles são extremamente organizados. E com a lesão, eles ficam totalmente desorganizados. Por colágeno, fibroblasto, eles ficam de uma forma assim, sem resistência. Com o passar da fase, eles vão se reorganizando e vão voltar para colocar a prova de choque, né? Vamos dizer assim. E eu acredito também que não só o fisioterapeuta, mas o paciente também tem que colaborar e muito para uma recuperação breve. Eu costumo dizer lá na clínica que o melhor remédio para o paciente é a paciência. Exatamente. Porque se ele não tiver a paciência, aí vem as recidivas. Por quê? Porque ele ainda não deu o tempo necessário para o restauro do tecido. Então ele acaba fazendo recidiva e voltando à lesão. Bom, Toís, como você falou em recidiva, qual que é a razão dessas constantes recidivas? Exatamente por isso, porque esse tecido mole, eles são extremamente organizados. E quando, na forma que eles estão em desorganização, que eles estão voltando para a posição correta das fibras, eles são vulneráveis. Então é muito comum a recidiva por essa razão. Eles não dão o tempo necessário para o restauro. Então tem aquele ciclo, né, digamos exato, assim, para a recuperação. Isso. Toís,
eu sei que, acredito que deve ter algumas fases, né, de recuperação dessas estruturas. Quais são elas? A fase aguda, vamos dizer aí uns 2, 3 dias. Depois ele vai passando numa fase crônica, e vamos botar nessa fase crônica aí, né, a fase proliferativa, que a gente chama, por mais aí um mês, uns 40 dias. E depois nessa fase, que é a fase mais demorada, mas é uma fase que já não existe mais dor, mas é uma fase importantíssima, que é a fase de reorganização das fibras. Ô Toís, tem algum tipo de tratamento, por exemplo, um jogador de futebol, ele tem que voltar ao campo logo, tal. Tem algum tipo de tratamento que faz assim, que abrevia esse tempo de tratamento, uma coisa mais rápida? Tem, a gente consegue acelerar, mas não é uma aceleração fisiológica. Mas você pega um profissional, ele não pode ficar aí 7, 8 meses parado. Exatamente. Então, os corticoides da vida, físio já bastante intensa, e a gente vai fazendo a volta gradual. Mas, do ponto de vista fisiológico, de fisiologia, não é saudável essa... Exatamente, eu acho que tudo que é forçado não funciona, né, Toís? Mas também se ele ficar parado, como você disse, 8, 9 meses, ele vai ficar fora de forma, e o clube treinamento, isso vai refletir no bolso dele, né? Com certeza, e como, né, Toís? Toís, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, e hoje com o nosso convidado, fisioterapeuta, Dr. Toís Aconça. Toís, uma coisa que está sendo muito comentada, né, hoje em dia, é a técnica do martelinho. Como que é essa técnica? Essa técnica do martelinho, né, que o pessoal costuma falar, é uma técnica de origem japonesa dos antigos samurais. É uma técnica muito antiga, que basicamente as articulações elas têm um movimento articular, tem um jogo articular. E a maioria das lesões, nos traumas, ela perde esse jogo articular. Basicamente, com essa técnica, a gente restaura o jogo articular e a dor praticamente sai na hora. E é usado o martelo mesmo? E é usado o martelinho mesmo. A finalidade dessa técnica, então, assim, de uma maneira geral, o que você fala? É basicamente isso, é restaurar o jogo articular. Você pega, por exemplo, uma lesão de coluna, de quadril. Então, o quadril ele tem um jogo que, ao perder esse jogo por um trauma, ou uma rotação de sacro, ou um desnível de ilíacos, então a gente consegue reposicionar os ilíacos, ou corrigir essa rotação de sacro, ou a região de pubis, cóccix. Então a gente consegue colocar essas estruturas numa posição fisiológica. Toís, e no comprometimento da coluna vertebral, essa técnica também pode ser usada ou não? Também pode ser usada. Tem vários pacientes que eles chegam lá herniados, mas além da hérnia, ele tem também uma rotação de vértebra. Ou às vezes existe um bloqueio, a vértebra ela pode ficar bloqueada em flexão, em extensão, pode estar lateralizada. Então a gente tem que reposicionar, independente da hérnia. A hérnia é uma outra estrutura, nós estamos mexendo no corpo vertebral, reposicionando o corpo vertebral. E muitas vezes a pessoa chega assim, bastante queixosa, com muita dor, que foi atribuído à herniação. E na verdade não a verdade é corpo vertebral. E falando em vértebra, né? A hérnia de disco, é essa que você está comentando, a herniação, né? Sim, é isso? Sim. A hérnia de disco, tem algum tratamento com esse martelinho ou não? Com esse martelo não. Nós não conseguimos trazer o núcleo pulposo, não conseguimos. Existem algumas técnicas aí que eles conseguem ainda restaurar esse núcleo pulposo, mas no martelo não. Por exemplo, na tua área, até uma curiosidade, paciente que tem uma hérnia de disco, você como fisioterapeuta, tem como dar um tratamento, melhorar ou pelo menos aliviar a dor, porque quem teve já diz que é uma dor muito grande. É uma dor bastante intensa, judia bastante o paciente. Mas sim, a gente faz analgesia,
Primeiro a gente faz uma análise, né, das posições das vértebras, dependendo da seção que está acometido, né, a região que está acometido, e a gente faz analgesia, fortalece a musculatura paravertebral, a gente dá uma qualidade de vida melhor para essa coluna. Porque ficar sentindo dor não, né? Não, é difícil, é difícil. E ela é incapacitante mesmo. E falando no martelinho, tem alguma contraindicação para essa técnica, Toís? Então, o importante dessas técnicas todas, mas na área da saúde praticamente toda ela, né? O importante é o diagnóstico, né? Tem que ser bem diagnosticado. Vamos supor, está com uma dor num determinado segmento ósseo e a dor vai ver ter um tumor, entendeu? Então você não pode bater o martelo. Ou é uma dor visceral numa determinada região da coluna. Então a pessoa confunde essa dor visceral com uma dor ortopédica. Então não é uma vértebra rodada. É uma dor no coração, que está irradiando naquela região de primeira torácica, aquela região. Então, assim, é muito importante para qualquer intervenção um diagnóstico preciso e perfeito, né? Toís, por exemplo, algum paciente que tenha uma dor, e normalmente esse tipo de dor é uma dor forte, uma dor que incomoda, sim, às vezes até dificulta a locomoção do paciente. Sim. Esse paciente ele deve procurar direto fisioterapeuta. Com o que esse paciente, qual que é a trajetória desse paciente? Então, eu já recebi pacientes que eles deveriam ter ido para o pronto-socorro, mas não foi, chegou na minha mão e eu atendi. Porque muitas vezes ele existe um bloqueio tão grande que ele não consegue andar, porque o quadril não dissocia. A vértebra não consegue flexionar e nem estender. Às vezes ela está lateralizada, bloqueada em rotação. Então, muitas vezes a gente consegue. Algumas vezes, não, aí tem que entrar mesmo com analgesia endovenosa, aí tem que fazer uma abordagem mais contundente assim, em relação à dor, né? Eu comentei várias vezes, né, a respeito da hérnia de disco, porque hoje você vê muitos pacientes, muitas pessoas têm esse tipo de problema de hérnia de disco. Sim. Não é? Inclusive, meu irmão foi operado e bilateral, né? E hoje ele está bem, graças a Deus, só que o caso dele não dava tratamento, ele tinha que realmente recorrer à cirurgia, né? Mas tá bem, então assim, graças a Deus, hoje nós temos tratamentos, né? Sim, inclusive sim, começando sim, com a fisioterapia sim, e em último caso a cirurgia, não é isso, Thaís? Cirúrgico, sem dúvida. Eu sempre digo que o procedimento cirúrgico é quando não se tem mais condição de conviver com aquele problema. Quando esgota, né, todo quando tipo de procedimento, né? Aí a qualidade de vida tem que prevalecer aí, né? Mas enquanto tiver tratamento, bom é a gente ir contornando, jogando a cirurgia mais para frente. Toís, eu falei no começo, quando eu te apresentei, que você também é acupunturista, não é isso? Sim. A acupuntura ajuda na hérnia de disco? Ajuda, analgesia, fantástico a analgesia, por intermédio da acupuntura. E ajuda bastante, né? Ajuda muito. Eu trabalho bastante com acupuntura, em termos de analgesia, auxilia. São ferramentas, né, doutor Luciano? Ferramentas que a gente pode chegar em um determinado objetivo, né? No caso, o objetivo eu preciso quebrar a dor dele. É a primeira coisa, né? Então, a gente precisa reabilitar. Primeiramente, quebrar a dor, senão a gente não consegue fazer mais nada com ele. Não consegue fazer um fortalecimento se existe um quadro álgico muito forte. E o paciente aí, nesse caso, também não vai cooperar. Também, né? Não consegue, né? Não consegue. Doutor Toís, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com o fisioterapeuta Dr. Toís Aconça. Toís, além da coluna vertebral, né, pode-se também usar em pubis, cóccix, joelho, pés ou não? Sim. Existem as posições fisiológicas apropriadas para cada estrutura. Um joelho, por exemplo, é muito comum não ficar congruente o fêmur com relação à tíbia.
Então a tíbia ela pode ficar mais lateralizada, ou mais medializada, ou mesmo rodada. Então a gente consegue reposicionar. E assim, é impressionante que você faz a palpação, é um joelho bastante, um quadro bem álgico, e a hora que a gente reposiciona, a dor para na hora. O paciente fala, mas o que você fez aí? Mágica. E é gratificante, é gostoso, né? Você vê o paciente bem, demais, né, demais. Tuís? Nos pés, por exemplo, é bastante interessante, porque existe a posição, a arquitetura óssea dos metatarsos. Certo. Então, numa pisada que um metatarso ele sai daquela posição correta, fisiológica, já começa uma dor na planta do pé. Então, assim, é somente reposicionar esse metatarso que a dor... Inclusive, muitas faceites que chegam na clínica com diagnóstico de faceite, você vai ver, existe uma falta de congruência na posição de metatarso. Ou seja, resolve o problema, acabou. Resolve. É muito rápido assim a técnica. Ô Tuís, comenta assim, a importância do diagnóstico fisioterápico com o diagnóstico clínico. Sim, o diagnóstico cinésio-funcional é um diagnóstico específico do fisioterapeuta. O diagnóstico clínico, às vezes, o diagnóstico cinésio-funcional necessita de exames complementares, que normalmente vem acompanhado com um diagnóstico clínico. Então ele fecha o quadro todo, né? Agora, quando não, a gente pede ao paciente que ele procure o médico dele, né, o clínico, ou o ortopedista, no caso, para que faça esses exames complementares. Tuís, agora há pouco nós comentamos a trajetória do paciente. Então, se o paciente for direto na clínica, ele pode ser atendido? Pode ser atendido. Se for por convênio, não, porque quem habilita o paciente para ser atendido por nós é o convênio dele. Né? Então tem um médico conveniado. Agora, o paciente ele pode, se for particular, ele não tem necessidade, porque o diagnóstico cinésio-funcional é específico nosso, né? Então a gente vai ver qual é o que é que está ocorrendo com com a situação, né, de desarranjo, corrigir e está resolvido o problema. Tuís, vamos falar um pouquinho da medicina tradicional chinesa. Né? Parece que o diagnóstico é feito pela língua, né? Sim, e sim. O tratamento, como se faz? A medicina chinesa tem vários diagnósticos, né? Pode ser pela pulsologia, pode ser pela pulsologia, a gente consegue saber os órgãos e as vísceras, se elas estão em excesso ou se elas estão deficientes. A energia desses órgãos e dessas vísceras. Agora, pela língua é bastante interessante, Luciano, porque na parte de baixo da língua a gente olha a estrutura, olha a coluna, olha ombro, então dá para saber que existe algum problema naquela estrutura. Às vezes já apareceu, às vezes não. Então, e na parte de cima a gente vê os órgãos e as vísceras, na parte de cima da língua. Tuís, isso é muito interessante, né? Bacana, muito legal mesmo, né? Eu sempre gosto de falar que os orientais a gente tem que tirar o chapéu e beijar a mão deles, porque é muito conhecimento. Por exemplo, você falou que na língua, né, você pode detectar vários locais, né, digamos assim, de uma doença, de uma patologia. Sim. A dor no ombro, pela língua também pode ser detectada? Também. Teve uma senhora que ela estava com dor no ombro, eu pedi para a funcionária dela me arrumar um palitinho de dente. Então eu falei para ela, abra sua boca, por favor. Ela abriu a boca, então eu fui na região do ombro e estimulei a região do ombro. Aí ela ficou olhando para mim e falou, pô, esse cara deve estar ficando doido. Deve estar doido, né? O que está acontecendo com olha ele, agora o teu ombro. Aí ela começou a mexer, mas não é possível. Mas o que você fez aí? Aí você tem que parar e dar uma aula para ela, né? Falei, não, olha, isso aqui é uma região que relativa ao ombro e tal, é bastante interessante. Puxa, é muito legal, né? Eu então, acho que são muitas ferramentas, né, que a gente pode fazer uso delas, né? Não só a eletroterapia ou não só a agulha. Então, esses pontos da língua, você não precisa inserir a agulha. Um palitinho de dente, você consegue estimular aquela região e
Foi interessante que num curso que eu estava fazendo, o japonês me perguntou assim, o que você tem fazendo a inspeção na minha língua? Ele falou, o que você tem no braço direito? Eu falei, não tem nada. Por enquanto, né? Como? Quer dizer que... Mas vai ter, né? Trata! Então, assim, eles são muito crentes, né? E não dá para discutir com eles. De jeito nenhum. E, lógico que é muito melhor do que estar fazendo, né, uma série de exames, e inclusive usando medicamentos, né? Sim. E às vezes nem sempre tratando a causa, né? Tira a dor, mas continua a causa. Continua, né? A causa. Eles, basicamente, a medicina tradicional chinesa, eles se preocupam muito com a causa. E o sintoma, é até a rixa, quer dizer, não é bem rixa, mas o que incomoda a medicina chinesa com a medicina nossa aqui ocidental é isso, que a gente trabalha muito em cima de sintoma e eles ficam incomodados com isso. Falando em sintomas, você poderia, né, repetir, você já comentou, a lesão, né, os sintomas das lesões de tecido mole. Dor, incapacidade motora, edema, né, perda de função. Dr. Toís, a gente sabe que as crianças também, principalmente as arteiras, né, fazem algumas lesões. O tratamento com a fisioterapia realmente sempre foi importante e é importante. Mas em casa, qual a função da família, dos pais, para ajudar nesse tratamento? Com relação às crianças, é uma briga com as mães, né? Porque a criança, ela, apesar de lesões, né, dos tombos, dos acidentes domésticos, mas a criança ela precisa passar por isso, porque é a fase do desenvolvimento motor dela. Então são as habilidades básicas que hoje a mãe, para ter um pouco mais de sossego, deixa, não, vai, assiste o desenhozinho. Não, a criança precisa correr, precisa brincar, precisa galgar, precisa subir, precisa saltar. Para ter tranquilidade, deixa a criança fazer o que quer, né? E não é por aí, né? Não é por aí. Uma das brigas nossas, fisioterapeutas, é aquele andador. Aquilo é um crime, aquilo devia ser proibido. A criança não pode... a mãe, para ter sossego, ela põe no andador. A criança tem que andar descalça, ela tem que engatinhar. Faz parte da habilidade dela, básica, ela precisa fazer. E uma vez que o neném nasceu, vamos cuidar, né? Pois é, né? Nasceu, deixa a criancinha, apesar dela gritar, se espernear, deixa ela de bruços, para ela fazer a cifose cervical. Então, sempre tem que fazer, né? A lordose cervical, ela precisa fazer a curvatura. Então, assim, a criança ela precisa passar por isso, apesar das prováveis lesões. Agora, se lesionou, a fisioterapia a gente vai orientar. Olha, agora controla para ela não fazer isso. Ou ela precisa andar mais descalço, né? Então, ela precisa rolar mais, né? A gente orienta aí na melhor maneira possível. Doutor, infelizmente estamos chegando no finalzinho, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu queria agradecer, né, a oportunidade mais uma vez e dizer que nós estamos aí à disposição ali na Rua Rio Grande do Sul, 1402, próximo da Matriz. E estamos lá para poder contribuir em Poços de Caldas, né? Estamos aí para poder contribuir aí com o bem-estar. Doutor, infelizmente chegamos ao final do programa. Quero agradecer muito a sua presença. Inclusive, esses dias atrás, sua filha também, a médica veterinária, a doutora Thaís, esteve conosco e realmente foi uma excelente entrevista. Toís, muito obrigado pelo programa, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.